Bom dia, crianças. Professora novamente aqui em uma quarta-feira para a gente iniciar nossa aula. E vamos iniciar nossa aula no caderno, registrando a data. Ontem foi dia 23, hoje é dia 24 do mês de novembro de 2021. Você vai escrever seu nome completo, o nome da professora já está aqui, Neuza Aparecida, e hoje teremos uma tarefa, que é uma xerox do texto lacunado, aquele texto A Casa, do Vinícius de Moraes. No livro de história temos 4 páginas para trabalhar, e depois no caderno temos um acróstico. Vamos começar agora pelo acróstico, tá bom? Já que a gente está registrando a data no caderno, vamos fazer o acróstico. Lembrando que acróstico é você escrever uma palavra para cada letra inicial da palavra que a professora vai registrar aqui, tá bom? Assim, ó, a professora registrou o título do texto ou da música, A Casa. Agora você vai escrever alguma palavrinha que começa com A, outra começa com C, outra com A, outra com S e outra com C. Vamos fazer o seguinte, para você escrever essas palavrinhas, você vai pensar em palavras lá que tem lá no texto. Aí, se você não conseguir palavrinhas que tem no texto, que começa com essas letrinhas, aí você pode pensar em outras palavrinhas. Você pensa em palavrinhas de objetos ou móveis que tem dentro de uma casa, certinho? Terminando essa tarefa, vamos para a xerox. Xerox, o texto lacunado, que é o texto A Casa. O texto é esse aqui, do dia 24 de novembro de 2021. É o seguinte, para você fazer. Releia o texto A Casa, depois complete o texto com as palavras que estão faltando. Se você não lembrar de cabeça, você volta lá no texto que fizemos na segunda-feira. A casa era uma o quê? Muito bem, casa. Muito engraçada. Não tinha isso, teto. Não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque não tinha. Muito bem, não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha. O que tem para a gente amarrar a rede? Tem que ter uma parede, né? Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali, mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número. O nome de um número que começa com Z. Qual é, gente? Zé. Muito bem, é o 0. O que parece uma bolinha. Parabéns. Terminando, você recorta, cola no seu caderno e vamos fazer a tarefinha do livro. No livro de história, na página 38, a gente vai lembrar algumas coisas que tem na sala de aula. Mesmo que você não está na escola, mas você foi na escola o ano passado, né? Você lembra como é uma sala de aula. E vamos ler um textinho que tem aqui logo acima sobre uma sala de aula. Minha sala de aula. Você sabia que a escola onde você estuda faz parte da sua história? Quando crianças, passamos muito tempo na escola. Por isso, ela faz parte da nossa vida. Que tal você conhecer um pouco mais da sua sala de aula? Número 1. Olha a gravura ao lado. Como que é uma sala de aula, como que as crianças estão sentadas, a professora está andando, o material que as crianças estão manuseando. Observe ao lado a fotografia de uma sala de aula de uma escola na Alemanha. Aí logo abaixo tem esse espaço. Nesse espaço, você vai fazer o seguinte. Agora faça um desenho da sua sala de aula. Como você não foi para a escola esse ano,
você vai fazer um desenho da sua sala de aula do ano passado, que você começou. Lembra como que era? Então, você faz o desenho da sua sala de aula do ano passado. E logo abaixo, nessa linha, escreva aqui uma legenda para o seu desenho. Lembra que aqui tem o desenho de uma escola e aqui está escrito assim, ó, sala de aula de uma escola na Alemanha. Aí a legenda é essa aqui. Isso é uma legenda. Sala de aula em Golzon, na Alemanha. Foto de 2016. Aí você vai fazer o desenho da sua sala de aula e vai escrever alguma coisa sobre sua sala de aula. Próxima página, que é a página 39. Na página 39, atividade 2. Marque com X aquilo que existe na sua sala de aula. Existe na sua sala de aula, o ano passado que você foi na escola, meninos e meninas? Sim, você vai marcar o X. Existe na sua sala de aula uniforme escolar? Sim. Existe na sua sala de aula lousa, o quadro para a professora escrever? Sim. Cadeiras? Também. Mesas? Sim. Mural, onde cola alguns trabalhinhos que você faz? E outras coisas, existem? Existe alfabeto, existe armários, né? Então, você vai marcar o X em todos. Aqui, questão 3. Questão 3 é só para conversar mesmo. Você e os colegas são parecidos com as crianças da sala de aula da fotografia da página 38? Quais são as semelhanças e diferenças entre vocês? Você vai conversar com a pessoa que está te ajudando a fazer tarefa sobre essa questão, tá? Aí a outra questão, a questão 4. Como você se sente na sua sala de aula? Faça um X no desenho que melhor expressa o sentimento. Se você sente feliz, se você sente animado, se você sente cansado, se você sente triste, se você sente curioso, querendo descobrir novas coisas, ou se você sente, ai, que tédio, se você sente entediado, tudo tá chato. Aí a última questão, você gostaria de mudar alguma coisa na sua sala de aula? Imagine a sala de aula dos seus sonhos e faça, em uma folha à parte, um desenho dela. Em seguida, monte com os colegas um painel com todos os desenhos da turma. Então, essa parte você não vai fazer na folha para montar um painel. Você vai fazer lá no seu caderno um desenho da sua sala de aula dos sonhos, tá? E vai mandar foto para a professora dessa sala de aula do seu sonho. Certinho? Já na página 40, observe a fotografia ao lado. Aqui tem uma outra fotografia de uma escola. Nessa fotografia, retrata uma escola do passado ou do presente. E como você sabe? Como que é essa escola? Essa escola é igual à escola que você estuda? Ou é igual à escola de muito antigamente, que você já viu as pessoas contar sobre elas? Letra B. Escreva uma legenda para a fotografia. Você vai escrever alguma coisa sobre essa fotografia. Depois, questão 2. Assinale V para verdadeiro e F para falso. No primeiro quadrinho, podemos conhecer as escolas do passado pesquisando em documentos antigos e conversando com adultos de diversas idades. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Na escola indígena, os alunos aprendem apenas a língua portuguesa? Será? Não, ele aprende a língua dele também, né? A língua indígena. Então, isso aqui é falso. Questão 3. Escreva uma frase sobre a escola onde você estuda,
Use as palavras dadas a seguir. Minha, escola, localizada, cidade. Então, aqui você vai escrever uma frase usando todas essas palavras sobre a sua escola. Você, assim, faz de conta que eu sou uma coleguinha sua. Eu vou fazer minha tarefa que a professora mandou. Eu vou fazer a minha frase desse jeito, ó. Minha escola fica localizada na cidade de Jataí. Certo? Essa foi minha frase. Aí você usa a sua criatividade, faz a sua. Vamos para a última página. Nessa página tem uma autoavaliação. Autoavaliação é o quê, professora? A autoavaliação é o seguinte, é você medir, você avaliar o que você aprendeu, o que você não aprendeu, o que você precisa aprender mais. Então, terminamos a unidade 2, leia as frases abaixo e faça um X no desenho que melhor expressa sua opinião sobre cada uma delas. 1. Conheci mais sobre a escola e descobri que é possível aprender estudando e brincando? Se sim, você vai marcar a carinha sorrindo. Se você está em dúvida, talvez, a carinha pensativa. Se não, essa carinha assim de 2. Descobriu o que fazem diferentes profissionais que trabalham na escola? 3. Conheci algumas características de uma escola indígena? Aprendi algumas diferenças entre escolas do presente e do passado? 5. Conheci melhor minha sala de aula? Aí logo abaixo tem sugestão de alguns livros para você ler. Quando você estiver com tempo, estiver curioso para conhecer sobre outras escolas ou sobre as escolas do mundo, você pode estar lendo algum desses livros ou pedindo a família, alguém da família para ler para você, tá? Espero que você tenha gostado da aula de hoje, espero que tenha aprendido bastante e aguardo vocês para a aula de amanhã. Fique com Deus e tenha um ótimo dia.